Olá, você já ouviu falar em jejum? Você entende que jejum é uma prática bíblica? Muito bem, é disso que falaremos logo após nosso primeiro vídeo da série Rápidas Reflexões sobre a Palavra de Deus. Amém? Fique conosco. Veja bem, não tem como separar uma vida em Cristo de um jejum. No livro de Hebreus diz que o Evangelho foi iniciado com Jesus e o mesmo foi dado continuidade com os apóstolos. Jesus disse: façam discípulos em todas as nações e vos ensine tudo o que eu vos tenho ensinado. O nosso texto base para a nossa reflexão de hoje está no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 6, do versículo 16 ao 18. Me acompanhe. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Glória a Deus por isso. Entendo que essas pequenas inscrições nos trazem algumas lições. Entre elas, primeiro, que existe uma recompensa. Se nós jejuarmos para os homens, como os fariseus faziam, não há recompensa nenhuma vinda dos céus. Mas se nós fizermos o jejum entre o homem e Deus, a palavra diz que haverá recompensa. Glória a Deus. Nós temos que entender que o jejum não é uma prática do Antigo Testamento, que pese que na Antiga Aliança vai se trazer que os judeus jejuavam uma vez no ano, que trazia o nome da Dia da Expiação. Já no Novo Testamento nós não encontramos essa obrigatoriedade, de fazer o jejum uma vez no ano, no Dia da Expiação. Então muitos perguntam: mas jejuar, se eu não jejuar, eu estou em pecado? De forma alguma. O jejum não te coloca em pecado e nem te tira do pecado. Nós temos que entender que o jejum, ele nos leva a níveis espirituais, onde sem ele nós não chegaríamos. Nós vamos encontrar na palavra de Deus que os discípulos questionam com Cristo Jesus por que eles não conseguiram expulsar um demônio em uma certa ocasião. E Jesus esclarece para os seus discípulos que tem certos demônios que só são expulsos mediante oração e jejum. Isso é a importância do jejum para o verdadeiro cristão. Chegar a níveis espirituais, onde sem ele você não chegaria. Nós temos que entender que o jejum, como já foi dito, não é exclusivo da velha aliança. Os discípulos eles perguntavam para Jesus por que os discípulos de João Batista jejuavam e eles não. E Jesus esclareceu que enquanto o noivo estivesse presente, não seria necessário jejuar. Mas chegaria um dia que o noivo não estaria presente e desse dia em diante se viria a orientação para o jejum. Glória a Deus. No livro de Atos, nós vamos encontrar uma referência sobre o jejum. No capítulo 11, nós vemos que Paulo e Barnabé, eles oravam e jejuavam para consagrar os presbíteros nas igrejas por eles instalados. O jejum, ele não traz milagres na nossa vida, ele melhora a nossa conexão com Deus. Jejum, ele tira você do carnal e eleva você para o nível espiritual. Existem algumas formas de jejum que a Bíblia nos traz. Nós temos aqui o jejum normal, vamos dizer assim, que é o que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que Jesus ficou no deserto 40 dias e jejuou. Ele não comeu durante 40 dias, mas a Bíblia não narra que ele não bebeu água. Isso é explícito nas Escrituras. Então Jesus ele praticou o jejum normal. Nós temos o jejum absoluto, que traz no livro de Esther, e tanto em Paulo também descreve que passou 3 dias, não comeu e não bebeu. Aqui ele frisa o jejum total. Também nós temos o jejum parcial, é o que aconteceu com Daniel. Daniel fica 21 dias
sem comer carnes, sem vinho e sem manjares, à base de legumes e água. Isso é o que nós chamamos de jejum parcial. Ah, mas o tempo do jejum, não há tempo descrito. Cada um coloca o seu propósito. É você que determina. Mas aqueles que não têm o costume de jejuar, eu oriento para começar devagar. Começa com uma refeição por dia. Aumente ao longo 2 refeições. Posteriormente 1 dia, 2 dias, 3 dias. Nós temos que observar a condição física de cada um, o estado de saúde de cada um, para não sair e causar males maiores. Amém? Temos que ficar firme no propósito. Nós temos que encorajar os cristãos com a prática. E é isso que estamos fazendo aqui hoje. Eu quero encorajar você a iniciar a prática do jejum, a você ter esse conhecimento, essa elevação, que você alcance níveis espirituais que poucos conhecem. Entendam que não é um mérito. Jejum não é mérito, não é meritocrático, mas ele nos leva a conhecer lugares que nós não conheceríamos sem o jejum. Amém? Que Deus te abençoe, que essa mensagem sirva para edificar o teu coração. Glória a Deus.